Bem-vindos ao The Debate. Em 2026, as ruas do Irã estão em chamas, palco de protestos intensos que parecem abalar os alicerces do país. Esses eventos nos forçam a olhar para trás, para a Revolução Islâmica de 1979 e a nos perguntar sobre o futuro. A nossa discussão hoje se concentra numa questão central. Essa nova onda de manifestações, que é liderada por uma geração que não viveu a Revolução, é o começo do fim da República Islâmica? Ou estamos apenas assistindo a mais um ciclo de descontentamento que o regime, com sua complexa estrutura de poder, está mais do que preparado para absorver e reprimir? Eu vou argumentar que estamos, sim, diante de um ponto de ruptura, um momento em que a base ideológica do regime está se desfazendo de forma irreversível. E eu vou defender uma visão, digamos, mais cautelosa. Argumentarei que a resiliência desse sistema, que foi forjada na própria Revolução e em quase 50 anos de consolidação de poder, não pode ser subestimada, né? A história nos mostra que declarar o fim do regime iraniano prematuramente costuma ser um erro. Mas o que a gente está vendo agora me parece qualitativamente diferente. O fator demográfico é esmagador. Mais de 70% da população iraniana tem menos de 40 anos. Eles não têm memória da monarquia do Shah, nem daquela euforia revolucionária de 79. Para eles, a República Islâmica não é uma libertação, é o único sistema que eles conheceram, e é um sistema que, na visão deles, fracassou. Eu concordo com o dado demográfico. Ele é inegável. Mas a conexão com o passado não é tão simples assim. Para a gente entender a força do regime, a gente precisa entender contra o que ele se rebelou. A Revolução de 79 não surgiu do vácuo, né? Foi uma revolta popular massiva contra a monarquia de Reza Pahlavi, um regime autocrático, profundamente repressivo e visto por muitos como um fantoche do Ocidente. Sem dúvida, o regime do Shah era uma ditadura. Ninguém contesta isso. Mas a revolução que o derrubou era um movimento muito mais amplo do que a teocracia que veio depois. Era uma coalizão de estudantes, trabalhadores, intelectuais liberais, grupos de esquerda e, claro, religiosos. A promessa inicial era de democracia e liberdade. Mas qual era a força motriz que unia todos esses grupos? O descontentamento com o Shah tinha muitas facetas. Havia a brutalidade da sua polícia secreta, a temida SAVAK, que torturava e eliminava dissidentes. Havia a desigualdade social, a corrupção e uma ocidentalização forçada, a chamada Revolução Branca, que alienou profundamente a sociedade mais tradicional, os comerciantes do bazar, o clero. Nesse cenário, o Ayatollah Khomeini não foi apenas um líder religioso. Ele se tornou o símbolo catalisador de toda essa raiva. Ele conseguiu canalizar um descontentamento genuíno e profundo que já permeava o país todo. E aí que reside o ponto central da minha tese. O movimento que vemos hoje não é apenas político ou econômico, ele é identitário. A juventude iraniana está rejeitando ativamente a identidade imposta pela Revolução de 79. Eles estão se reapropriando de um passado persa, pré-islâmico. Quando a gente vê em Teherã e outras cidades slogans como "O Irã é nosso país", "Ciro é nosso pai", isso é de uma força simbólica tremenda. Ciro o Grande representa um império persa tolerante, cosmopolita, o exato oposto da teocracia clerical. É uma rejeição completa dos pilares da República Islâmica. Mas essa rejeição é suficiente para derrubar a estrutura de poder? O regime não se sustenta apenas em ideologia, mas em instituições muito concretas e poderosas. A República Islâmica foi construída para sobreviver. Desde o início, ela enfrentou crises existenciais, a maior delas sendo a guerra brutal contra o Iraque de 1980 a 88. Esse conflito foi usado para consolidar o poder, unificar a nação contra o inimigo externo e, crucialmente, eliminar toda e qualquer oposição interna. Os liberais, os esquerdistas, todos que tinham uma visão diferente para o Irã pós-Shah, foram expurgados. O que sobrou foi um sistema blindado. Você fala em usurpação e purga, e eu concordo. Foi exatamente isso. Khomeini e seus aliados traíram o espírito plural da Revolução. Eles impuseram uma teocracia, e o regime atual nasceu dessa traição. A legitimidade desse ato está sendo questionada agora.
A juventude de hoje não se sente representada por essa história. Para eles, a guerra Irã-Iraque é um evento de livro de história, não uma memória viva que justifique o autoritarismo. Mas a estrutura que a guerra ajudou a cimentar permanece. E ela foi projetada para ser imune à pressão popular. Pensa bem, você tem o líder supremo que controla as forças armadas, o judiciário, a mídia estatal e talvez a peça mais importante desse quebra-cabeça, o Conselho dos Guardiões. Que, para quem não está familiarizado, funciona como um filtro ideológico supremo. Exatamente. É um comitê de 12 membros, a maioria clérigos, que tem o poder de vetar qualquer candidato a presidente ou ao parlamento e qualquer lei que eles considerem incompatível com o Islã ou a Constituição. Na prática, isso garante que apenas os leais ao sistema possam sequer competir pelo poder. Impede qualquer mudança significativa vinda de dentro, por vias eleitorais. É uma barreira institucional quase intransponível. Esse ponto da fortaleza institucional é crucial. Eu reconheço a força dessa estrutura, mas eu enxergo essa fortaleza de uma maneira diferente. Toda fortaleza precisa de um alicerce, de uma fundação, né? A fundação da República Islâmica é a sua legitimidade revolucionária e religiosa. E o que acontece quando esse alicerce começa a ruir, a apodrecer por dentro? O sistema pode ser forte no papel, mas está se tornando ideologicamente oco. A crise econômica crônica, as sanções, a corrupção endêmica, tudo isso corroeu qualquer resquício de apoio popular que o regime ainda pudesse ter. Mas o apoio popular é realmente necessário para a sobrevivência de um regime autoritário como este? Ou o controle do aparato coercitivo é mais importante? A Guarda Revolucionária, por exemplo, não é apenas um exército. É um império econômico e uma força ideológica profundamente leal aos princípios da Revolução. Eles têm muito a perder com uma mudança de regime. Eles vão lutar para manter o status quo. E eles têm lutado, mas a escala do desafio é outra. É isso que torna os protestos de 2026 diferentes. Se a gente olhar para o Movimento Verde de 2009, por exemplo, aquela foi uma crise enorme para o regime. Mas a demanda principal era por reforma dentro do sistema. As pessoas protestavam contra uma fraude eleitoral, queriam um presidente reformista no poder. O lema era: onde está meu voto? Um movimento majoritariamente de classe média e concentrado em Teherã, que o regime conseguiu isolar e reprimir. Exato. Hoje, os slogans são morte ao ditador e não queremos República Islâmica. A demanda não é por um presidente diferente, é pelo fim do governo clerical. Os protestos não estão concentrados em Teherã, eles se espalham pelo país todo, em cidades menores, entre diferentes classes sociais e etnias. E, principalmente, a liderança simbólica está nas mãos de mulheres e jovens. A demografia é o fator decisivo aqui. Um regime governado por clérigos de 80 anos, obcecados com uma revolução de quase meio século atrás, não tem a linguagem, a visão ou a capacidade de se conectar com uma população massivamente jovem, urbana e digitalmente conectada. É uma desconexão geracional e cultural que me parece insuperável. Eu entendo o argumento da desconexão geracional. É poderoso, mas, de novo, a história recente nos obriga a ser céticos. Subestimar a capacidade de repressão do regime é um erro crônico. O Irã pós-79 é uma sucessão de ciclos de protestos que foram contidos muitas vezes com violência brutal. O Estado ainda controla os setores vitais da economia, como o petróleo, o que lhe dá recursos para manter a lealdade do seu aparato de segurança. A Guarda Revolucionária e a milícia base já demonstraram repetidamente que estão dispostas a usar força letal para esmagar a dissidência. Mas a repressão tem um custo, e a cada ciclo esse custo aumenta. A legitimidade se esvai ainda mais, e em algum momento a própria força de segurança pode começar a hesitar. São soldados jovens reprimindo outros jovens. Até onde essa lealdade se sustenta quando a ordem é atirar nos seus próprios compatriotas em uma escala massiva? Essa é a pergunta de $1 milhão. A história nos mostra que regimes autoritários como este raramente caem apenas pela pressão das ruas, por mais massiva que seja. O ponto de virada costuma ser uma fratura na elite governante
ou uma recusa das forças de segurança em cumprir ordens. E até agora, por mais intensos que sejam os protestos, não vimos sinais claros e decisivos de que essa fratura esteja ocorrendo no topo da pirâmide de poder iraniana. A resiliência do sistema, sua capacidade de fechar fileiras em momentos de crise, já foi testada antes em condições extremas e prevaleceu. A questão é, desta vez é diferente a ponto de quebrar essa lógica? Eu ainda não estou convencida. Eu acho que é diferente porque a própria natureza da legitimidade mudou. O regime se legitimava pela memória da tirania do Shah e pela promessa de justiça social e independência. Ambas as promessas se provaram vazias para a maioria da população. A tirania hoje é a do próprio regime e a situação econômica é desesperadora para muitos. A fonte de legitimidade agora está sendo buscada em outro lugar. Na identidade nacional persa, na história antiga, num futuro secular, o regime não tem uma contranarrativa para isso. A sua ideologia envelheceu e perdeu o poder de inspirar. É uma narrativa poderosa, sem dúvida. Mas o regime também tem a sua própria narrativa. A do martírio, da resistência contra o grande Satã americano, do orgulho nacionalista focado no seu programa nuclear e influência regional. Essa narrativa ainda ressoa em setores da sociedade, especialmente nas áreas rurais e entre as famílias ligadas à Guarda Revolucionária e outras fundações estatais. Não podemos assumir que 100% da população rejeita o sistema. Existe uma base, talvez minoritária, mas ainda significativa, e mais importante, armada e organizada, que se beneficia e acredita no sistema atual. Em suma, o que a gente está discutindo aqui revela que os protestos atuais são o clímax de um longo processo de desilusão. A combinação de uma crise demográfica com uma juventude que não tem conexão com a revolução, uma rejeição ideológica profunda que busca no passado persa uma nova identidade e a perda total de legitimidade por conta da incompetência econômica e da corrupção, aponta para um futuro onde a República Islâmica, em sua forma atual, se tornou insustentável. Para mim, a questão não é mais se uma mudança fundamental virá, mas quando e como ela vai acontecer. Em contrapartida, a minha análise insiste que a República Islâmica não é uma estrutura frágil. Ela nasceu de uma revolução popular genuína contra a tirania e se consolidou por meio de uma arquitetura de poder deliberadamente projetada para autopreservação. Embora enfrente, possivelmente, sua crise mais grave, o regime ainda possui ferramentas institucionais e coercitivas poderosíssimas, aprimoradas ao longo de quase meio século. Declarar seu fim iminente é, talvez, cair na armadilha de confundir o que desejamos com o que a dura realidade das estruturas de poder nos mostra. A complexidade e a resiliência histórica que definiram este regime não devem ser descartadas. A tensão entre o passado persa e o presente revolucionário do Irã continua a definir o destino do país, e as ruas são o palco onde esse drama se desenrola. A análise completa do material oferece ainda mais caminhos para explorar as raízes profundas deste conflito e ponderar seus possíveis e, claro, incertos desfechos.